Al Rayyan faz jogo duro e recusa a proposta do São Paulo por Thiago Mendes, rapaz. Vamos atualizar vocês sobre essa situação aí. Tem jogador aí no São Paulo que chegou recentemente e tá agradando muito aí o Zubeldia, vamos falar sobre isso. Por outro lado, tem jogador aí que deve sair. Vamos falar sobre os problemas que o São Paulo tem pro jogo de sábado contra o time do Bragantino. Sobre o Bobadilha, não volta pro próximo jogo, Gabriel? Que história é essa? Vamos falar sobre isso e várias e outras notícias do São Paulo. Você quer no canal, se inscreve, tem um botão aqui embaixo inscrito, inscreva, você clica, ativa o sininho e deixa seu like. Certo, rapaziada? O negócio é o seguinte, certo? São Paulo está em quarto lugar aí no Campeonato Brasileiro, porém, o Bahia joga hoje, né? E o Bahia pode passar o São Paulo, aí né, qualquer ponto do Bahia, né? Se não me engano é Bahia e Juventude que jogam, pelo menos empatar já passa o São Paulo, porque os dois têm empatado com 24 pontos aí, mas o Bahia ainda joga na hora. Vamos secar o Bahia aí pro São Paulo permanecer no G4, tá bom? Ontem, rapaz, teve a vitória do São Paulo aí contra o time do Atlético, e olha só isso aqui, cara. O São Paulo ficou, tá, aí ó, de 1982 até 2018, sem conseguir sequer uma vitória contra o Atlético em Curitiba, tá? De 1982 até 2018 sem ganhar um jogo lá, tá? Porém, desde que voltou a vencer o Atlético em Curitiba em 2018, o retrospecto mudou. De lá pra cá são 7 jogos com 4 vitórias do São Paulo, 2 empates e apenas uma derrota, meu filho. Exatamente, o São Paulo ficou aí de 82 até 2018 sem vencer lá. E 2018 venceu e de lá pra cá tem mais vitórias lá em Curitiba do que o próprio Atlético Paranaense. Depois que o São Paulo voltou a ganhar lá, esse retrospecto mudou radicalmente aí, né, cara? Né? Pelo lado positivo pro São Paulo. Olha só, em 2018, São Paulo 1x0 no Atlético, né? Atlético 1x0 aí, o São Paulo 1x0 no Atlético, né? Em 2009, São Paulo também 1x0 no Atlético. Em 2021, 1x1. Em 2021, São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. Em 2022, o Atlético venceu, né, por 1x0. Em 2023 foi 1x1. E em 2024, São Paulo venceu por 2x1, que foi o jogo de ontem. Então tá a ideia que São Paulo voltou a vencer lá. Tem mais vitórias lá do que o próprio Atlético Paranaense, tá? Ontem tivemos aí muitos problemas visando o próximo jogo contra o time do Bragantino. Um dos vários aí foi, né, teve o Calera que tomou o terceiro cartão, o Ferreira tomou o terceiro cartão, mas também o Zubeldia e o seu auxiliar Max Cubeiras foram expulsos, tá? Aí saiu já aí, né, a súmula, né? Súmula é tudo que acontece no jogo, o árbitro coloca, né, irmão? Uma súmula mesmo, né? Tudo que acontece na partida, ele coloca nessa súmula. E a ESPN trouxe aqui, ó, a súmula, né, explicando aí, né, segundo o árbitro, por que que eles foram expulsos. Tá aí, ó. Aqui, ó. Por que o Zubeldia foi expulso? Tá? A matéria da ESPN. Cartão amarelo primeiro, tá? O árbitro, que eu nem esqueci, que até esqueci o nome dele, falou o seguinte, ó. Atuar de maneira e mostrar desrespeito ao jogo, por entrar em campo de jogo sem permissão da arbitragem, tá? Foi aí o motivo dele ter tomado o primeiro cartão amarelo, que se não me engano foi ainda no primeiro tempo, né? Aí depois ele tomou o cartão vermelho, tá aqui, ó. Tomou o vermelho por entrar no campo de jogo sem autorização da arbitragem. Informo que o técnico expulso saiu sem maiores problemas das imediações do campo de jogo, tá? Então, literalmente, os 2 cartões que ele tomou foi os 2 por ter invadido o gramado. Aí, na transmissão do jogo, cara, eu não vi no primeiro cartão ele invadindo o gramado, né? Porque quando o árbitro dá o cartão pro Zubeldia, ele já tá na área técnica ali dele normal, né? Mas na súmula aí, os 2 cartões que ele tomou, um amarelo e o outro foi vermelho direto, né? Aí os 2 por ele invadir aí o gramado. Aí entra aquela questão que a gente comentou com vocês, né? Na Argentina, que é onde ele trabalhou muito tempo, existe uma cultura de que é natural, né? Aí os caras dão, por exemplo, um passo à frente da comissão, da área da comissão técnica ali. No Brasil não pode, mano. Se ele der esse passo e invadir o gramado, é cartão, como aconteceu 2 vezes ontem, como já aconteceu em outros jogos também, e ele tem que se adaptar com isso, tá? O Maximiliano Cubeiras, que é o auxiliar do Zubeldia, que comandou o São Paulo contra o Bahia, que também não vai estar sábado porque foi expulso, a arbitragem botou o seguinte na súmula, ó. Ele foi expulso por protestar contra as decisões da arbitragem, aplaudindo ironicamente o árbitro e o quarto árbitro.
informam que após a expulsão, o mesmo saiu sem maiores problemas das imediações do campo de jogo. Botou isso aqui também no Zuboldinho, né? Que logo depois que eles foram expulsos, não teve problema. Eles, justamente quando foi expulso, já saíram, né? Porque geralmente quando o cara é expulso, tanto técnico quanto jogador, sai reclamando, fica 2 horas lá pra sair, né? Mas na hora que eles tomaram os cartões, eles já saíram logo sem nenhum tipo de problema, né? Aí vamos ver quem é que vai ficar na beira do gramado contra o Bragantino. Se vai ser aí o Grueso, né, que não estava ontem porque ele estava cumprindo suspensão. Olha que loucura, o cara tá cumprindo suspensão ontem, que era o segundo auxiliar, e os dois que estavam ontem, que era o auxiliar Cubeiras e o técnico Zubeldia, foram expulsos aí, né? É o Grueso ou o Milton Cruz que vai comandar o time aí. A gente não tem essa informação de quem de fato vai estar lá, né? Mas a gente vai ter nos próximos dias essa informação, tá? Rapaziada, olha só. Algumas estatísticas aqui positivas sobre o São Paulo. Com 11 pontos já somados, o São Paulo até aqui é o 4º melhor visitante do Campeonato Brasileiro. São 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, tá? O São Paulo vem assustando, né, um fantasma que vinha perseguindo o time nos últimos anos. Cara, olha que loucura, o São Paulo jogou 7 jogos, né, fora de casa, ganhou 3, tá? Quase metade dos jogos aí o São Paulo ganhou, né? 7 jogos aí, 2 empates, 2 derrotas e 3 vitórias aí. E ano passado o São Paulo foi ganhar um jogo fora de casa, na última rodada fora de casa, né? Que foi contra o time do Bahia, cara. O último jogo que o São Paulo jogou fora de casa passado foi contra o Bahia. Se não ganhasse aquele jogo, ia ficar o Brasileirão inteiro fora de casa sem ganhar um jogo sequer, né? Só ganhou ano passado e esse ano tem 3 vitórias em 7 jogos fora. Então, algo muito bom, cara. Se quiser brigar na parte de cima, irmão, tem que arrancar pontos fora de casa, arrancar pontos improváveis, como foi o caso de ontem, né? Porque jogar lá é osso duro de roer e poucos times conseguem vencer o Atlético, por exemplo. O Flamengo, por exemplo, que é líder, tava perdendo lá e empatou o jogo na última bola. Última chance do jogo, o Flamengo empatou o jogo, né? Não conseguiu ganhar lá. Mas também não pode perder, tomar 4 do Vasco, perder pro Cuiabá em casa, né? Também tem que fazer os pontos que são obrigatórios aí, tá? Agora, uma estatística aqui que não é tão positiva não, mas tem que passar, né? Tá aqui, ó, a estatística aí do DataFoot. O Jandrei do São Paulo e o Everson, goleiro do Atlético Mineiro, são os 2 goleiros com menor índice de gols prevenidos no Brasileirão. Ambos possuem menos 3,1 gols prevenidos, ou seja, eles sofreram 3 gols a mais do que deveriam, tá? De acordo com a qualidade das chances que enfrentaram, tá? Então, o Everson e o Jandrei são os 2 goleiros aí, né, cara, que menos preveniram gols, né, cara, né? Tem uma base de dados aí que soma, né? E era pra eles terem tomado 3 gols a menos do que vem tomando aí, né? Enfim, o Jandrei a gente já conhece como é que é o Jandrei aí, né, rapaz? Mas enfim, vamos lá. Bom, o Paraguai foi eliminado da Copa América já aí na fase de grupos, né? E muita gente tá imaginando que o Bobadilha deve voltar pro jogo contra o Bragantino, tá? Informação do Globoesporte.com. São Paulo espera Bobadilha de volta até sábado, mas Paraguaio é dúvida contra o Red Bull Bragantino. O volante Bobadilha deve se reapresentar ao São Paulo até no sábado, mas não é certo que ele esteja à disposição do técnico Luiz Ubeldi para o duelo contra o Red Bull Bragantino neste mesmo dia, né, que é sábado, às 8 horas da noite. Bobadilha estava com a delegação do Paraguai na Copa América, mas o time foi eliminado na fase de grupos da competição, tá? Isso aqui é importante, ó. As convocações valem até 2 dias após o fim da participação da seleção do jogador. Assim, o Bobadilha é esperado de volta ao São Paulo na sexta-feira para se reapresentar ao sábado, tá? Então, quando o jogador vai jogar a competição, né, ele tem, né, 2 dias depois da competição, ainda data FIFA, né? Então, ele deve voltar na sexta, no caso amanhã, né? E se reapresentar ao São Paulo, né, a treinar no sábado, né? Então ele volta sexta e treina no sábado. E sábado já é o dia do jogo, né? Não tem treino, né? Então não é certeza que ele vai estar disponível, né? Esteja no banco de reservas aí como opção para o Zubeldia, né? Ele que jogou o último jogo dele pelo São Paulo contra o Cruzeiro, né? Pela 7ª rodada. Até então ele vem sendo titular aí do São Paulo. O Luiz Gustavo era reserva, né? A Bobadilha foi para a Copa América e o Luiz Gustavo tomou conta aí da posição, né? Enfim, falando do Luiz Gustavo, né? O Bobadilha vai
vai desafogar bastante o Luiz Gustavo, porque ele vem jogando muito bem. Ontem fez uma excelente partida mais uma vez, contra o Bahia jogou muito bem, vindo um crescente muito bacana aí o Luiz Gustavo, mas é aquela questão, né, rapaz, são um jogo aí a cada 2, 3 dias e o cara tem 36 anos, né, e a opção que tem no banco é o Galopo, né, que quando entra faz jogos aí terríveis, apesar que não entrou nos últimos jogos, não entrou contra o Bahia, não entrou contra o Atlético. Ontem o último jogo que ele entrou foi contra o Criciúma, né, que ele entrou no finalzinho lá, mas é importante a volta do Bobadilla aí para o São Paulo, que é mais uma opção aí. Vamos ver se o Bobadilla vai voltar a ser titular como ele vinha sendo, né, em lugar do Luiz Gustavo, ou se o Luiz Gustavo vai permanecer. O Luiz Gustavo tá jogando melhor agora do que o Bobadilla quando ele é titular. Até porque também o Bobadilla tem uma fase também aí de adaptação, né? Pô, o Bobadilla é ruim, é bagre, rapaziada. O cara é jovem, tá? Ele é paraguaio, ele não é brasileiro, tem adaptação, não vão cometer o mesmo erro que fizeram com o Alan Franco, tá? O Alan Franco também é horrível, tem que ir embora do São Paulo, tá vendo que o cara virou. Tem um período de adaptação quando o cara é de fora, ainda mais quando o jogador é jovem como o Bobadilla. O moleque é talentoso, tem que ter um pouco de paciência. Não é chegou, né? O cara acabou de chegar, não jogou bem, não presta. Não é assim não vamos cometer o mesmo erro aí não. Vamos com calma, com paciência, tá? Tem jogador que chega, irmão, de fora e joga pra cacete. Tem um cara que tem que demorar um pouco mais, tem que se adaptar, né? Como foi o caso do Alan Franco. Tem que ter paciência, não é assim que funciona. Pô, chegou, não jogou bem, meu irmão, não presta. Não é assim que a banda toca, tá? Bom, vamos lá, rapaziada. Tá aí a informação do Eduardo Afonso, tá? Vamos falar aí sobre 2 jogadores que estão voltando, não, né? Que já voltaram de empréstimo, tá? Vamos lá, tá aí, ó. Eduardo Afonso. O Lisieiro tem agradado a comissão técnica de Luiz Ubeldia e a tendência é grande de continuar, justamente por se encaixar na proposta do treinador. O técnico ainda não bateu o martelo, mas é possível que o jogador volte a ganhar oportunidades no segundo semestre. Eu tenho um medo disso aqui muito grande. Pô, Gabriel, tem que dar oportunidade pro Lisieiro, meu filho. O que o Lisieiro mais teve na vida dele foi oportunidade, rapaz. Que esse rapaz mais teve na vida dele foi oportunidade, tá? Eu acho ele bom jogador tecnicamente, mas eu não daria mais oportunidade, tá, irmão? Eu deixaria ele sair de graça no final do ano, emprestável, tá? Eu não contaria mais com o tipo de jogador, porque é um tipo de jogador aí que eu não gosto do perfil dele, né? De postura, tá? É um tipo de jogador ganhou, perdeu, tanto faz, tá? Ele não é um tipo de jogador que sente jogo, né? Como os outros jogadores sentem, que fica puto quando perde, né? Jogador meio desligado, tem hora que tá focado, tem hora que não. Um tipo de jogador que não dá pra você confiar nele, né? Não é à toa que ele foi emprestado 3 vezes, né? Foi emprestado pra Suíça, pro Coritiba e pro Inter. Foi emprestado 3 vezes, né? Um jogador que serve pro time, ele não é emprestado 3 vezes, né? Convenhamos aí. Se o Lisieiro tem agradado, o Jegson Mendes, que é outro que voltou de empréstimo, não. Tá aí a informação também do Eduardo Afonso, ó. O equatoriano Jegson Mendes vive uma situação parecida com a do Lisieiro, já que também voltou de empréstimo agora. Mas, ao contrário do Lisieiro, ele não deve continuar no São Paulo. Desde que voltou do Elche da Espanha, ele está treinando na Barra Funda e tem um contrato longo, até o fim de 2025. Mas o estilo não bate com o que pensa o Zubeldia, em termos de filosofia característica de jogo. Não está nada definido ainda, mas a tendência é de ser negociado, ou por empréstimo ou definitivo. A ideia do São Paulo é que, caso ele realmente saia, a negociação aconteça logo, já que o clube não quer deixar o jogador parado com o clube perdendo dinheiro, tá? Então tá aí, os dois já vêm treinando aí, deve ter o quê? Umas 2 semanas, né? Uns 15 dias que os dois já estão treinando aí depois de ter voltado de empréstimo. O Lisieiro tá agradando, o Zubeldia tá gostando, e o Mendes não bate com a ideia com que o Zubeldia quer. Mesmo com essas 2 situações, não está definido nada, nem que o Lisieiro vai ser utilizado e nem que o Mendes vai ser embora, né? Mas a situação é essa, o Zubeldia o Lisieiro agrada o Zubeldia e o Mendes não. Essa é a situação aí, né, cara? Enfim, eu já falei pra você, o Mendes eu acho bom jogador, mas se não tá agradando o técnico nos treinos, não tem o que fazer, né? É negociar o cara, é isso, se o técnico não vai utilizar o jogador, tem que buscar um empréstimo, uma venda aí, não tem o que fazer, não tem mistério, né? Enfim, vamos aguardar aí, tá bom? Sobre o Thiago Mendes, rapaziada, tá aí a informação da ESPN, ó. O São Paulo espera um próximo passo na negociação por Thiago Mendes até amanhã, sexta-feira. O jogador se reapresentou ao Al Rayyan e expressou que não deseja continuar no clube. Uma rescisão, no entanto, é visto como bastante improvável. O São Paulo fez uma primeira proposta que foi recusada pelo time
do Al Rayyan. O Paulo Pitombeira segue tentando costurar um acordo de saída. As partes seguem otimistas para a volta do jogador ao São Paulo. Tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, você pode esperar aí, né, avançar nessa negociação amanhã, sexta-feira, né? A primeira proposta foi recusada, aí. Ele já se reapresentou aí ao Rayyan, já voltou, falou que não quer continuar, que quer voltar para São Paulo. Todo mundo segue otimista e o Paulo Pitombeira, que é o empresário do Thiago Mendes, segue aí, né, tentando costurar esse acordo para ele voltar para o São Paulo. Enfim, mesmo tendo uma proposta recusada aí, que foi a primeira que o São Paulo fez, todo mundo segue otimista ainda, né? O contrato dele tá acabando, ele quer vir, né? Todo mundo segue otimista ainda, mas o Rayyan tá fazendo um jogo duro aí para liberar o jogador. O São Paulo deve fazer uma próxima proposta e deve tentar avançar aí amanhã, sexta-feira, né? Como tá aí na matéria da ESPN. Enfim, vamos aguardar aí, certo, rapaziada? Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.